Você tem recebido muitas informações contraditórias na área da saúde? E no meio de tantas informações tem se sentido meio perdido, sem saber no que acreditar? Porque se você está sentindo assim e você faz parte da Igreja de Jesus, se você tem Bíblia como manual de vida e se você é um apaixonado por aquilo que a ciência traz de informação, então é com você que eu quero comentar algumas coisas que estão no meu coração e que eu tenho sentido desejo de estar compartilhando com a Igreja de Jesus. Por quê? Porque realmente a gente está sendo atropelado por muitas informações na área da saúde. E eu quero ir um pouquinho mais específico, que seria nessa parte de alimentação. Gente, o que eu percebo? Que principalmente nos dias de hoje é impossível a gente caminhar sem buscar discernimento, né? E discernimento a gente vai encontrar na comunhão com o Espírito Santo. Porque, por exemplo, às vezes nessa área da alimentação, não é? Muitas pessoas às vezes nutricionistas, né? Sim, uma defendendo muito um alimento, a outra falando muito mal do mesmo alimento. Às vezes, por exemplo, dentro da medicina, um profissional defendendo um tipo de tratamento, aí vem um outro e fala totalmente o oposto, né? Totalmente contra aquele mesmo tratamento. E eu tenho percebido as pessoas meio perdidas. Afinal de contas, quem está com a razão, quem é que está certo? E olha, daí a importância da gente precisar aprender a filtrar essas informações. Por que eu falo isso? Porque, primeira coisa, como que na prática a gente pode aprender a filtrar? E essa dica que eu quero compartilhar com vocês. Qual é a técnica que eu sempre usei desde quando eu fui para a faculdade, porque eu sabia que lá eu ia receber muitas informações e eu não queria ficar, muito perdido no meio de informações enganosas. Então eu sempre pedi ao Espírito Santo para trazer esse discernimento, para me dar clareza. Gente, por isso que eu falo assim, a Bíblia é um livro que está sempre à frente da ciência. Tem coisas que a ciência descobriu há poucas décadas e a Bíblia já mencionava com detalhes. E a gente já sabe disso há mais de 2000 anos. Então, como que é, Gardner, nessa prática a gente filtrar isso? Primeira coisa, aquele assunto específico, por exemplo, um alimento específico, um tipo de alimentação ideal. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia traz alguma informação sobre alimentação? Sim, ela traz. E ela traz com muita clareza, de uma forma bem detalhada. Então, ok, a Bíblia falou sobre aquilo. Qual outro ponto que a gente pode peneirar? Quem está defendendo ou falando mal, ele tem alguma coisa a ganhar com isso? Porque muitas das vezes a pessoa, claro, se ele produz um tipo de produto, ele vai defender aquele produto e vai querer convencer a gente que aquilo que não é comida é próprio para consumo humano, porque ele tem interesse econômico por trás. Outra coisa que a gente pode estar usando como filtro, aquilo tem uma certa lógica, porque tem coisas que a gente não precisa tá ali em cima de uma ciência pura. Tem coisa que é uma questão de lógica. Nós, seres humanos, somos a imagem e a semelhança de Deus. A gente tem uma capacidade incrível de pensar, de raciocínio, e isso não tem nenhuma ciência, gente, que pode abafar isso, que pode tirar isso de nós. Então tem coisas que basta a gente pensar, Então tem uma lógica. E nisso aí eu queria até abrir um parênteses para citar um exemplo. Às vezes a gente vê profissionais, que tem um currículo até invejável, que você pensa assim, nossa, fulano deve saber muito que está falando, porque olha o currículo dele, são muitos diplomas, são vários doutorados. E aí dentro desse perfil, às vezes eu vejo pessoas defendendo, por exemplo, que nós humanos temos uma dieta que a mais ideal para nós é aquela que é praticamente 100% carnívora. Eu já vi alguns até, tendo assim, que eu falo assim, a insensatez de falar que frutas é lixo pra gente, Salada, verduras, legumes,
que isso está longe de ser um alimento saudável para o ser humano. E aí, se a gente vai querer, né, olhar pela lógica, então espera aí, para que Deus fez uma variedade tão grande de alimentos, sendo que a gente tem que ficar só em um tipo? Porque alguns defendem que a gente tem que comer só fruta. Será? A gente tem que comer só carne. Será? Então, para que a gente tem uma variedade tão grande de frutas, verduras, legumes e cereais? Por que dentro dos nutrientes existe proteína que a gente precisa, fonte de carboidrato, fonte de gordura boa, vitaminas, minerais, enzimas, fitonutrientes, se a gente às vezes tem que ficar com um tipo específico de alimento que, por exemplo, às vezes só tem proteína e gordura? Então, assim, isso é a questão da lógica que a gente está, né, seguindo esse raciocínio. Outro raciocínio, o que a natureza revela? Por exemplo, às vezes a gente vê, né, profissionais defendendo dentro da ciência que, por exemplo, leite de vaca é um alimento excelente, super saudável para nós humanos continuar, né, tomando para o resto da vida. Aí já tem uma outra linha de profissionais que fala, não, é um alimento muito inflamatório. E aí? A gente não quer a ciência? O que a ciência fala sobre isso? Então, gente, olha a importância da gente ter discernimento e saber peneirar de outras formas. Porque se a gente for usar só a palavra ciência, isso fica muito vago. Porque tanto quem defende quanto quem fala mal, os dois estão respaldados na ciência. Os dois leram livros falando sobre aquilo, os dois leram artigos científicos falando sobre aquilo, mas não tem como ter duas verdades tão contraditórias assim, entenderam? Então, ou seja, o que a gente tira de conclusão? Que é muito fácil manipular as pessoas usando esse termo ciência, entenderam? Então, o que a gente tem que ver? Que existe ciência e existe manipulação da ciência. E como eu estou aqui para defender Bíblia como um manual de vida, aquela ciência que é pura, que ela é respaldada, que ela foi comprovada ao longo de geração após geração, ela não entra em contradição com o que a Bíblia fala. Por exemplo, às vezes a gente vai estudar os povos mais saudáveis da Terra, que mesmo hoje, diante de tanta diversidade que a gente tem, não é? Para poder manter a nossa saúde em dia, ainda assim esses povos, por manterem certas práticas, eles continuam tendo uma vida longa e saudável. Por exemplo, a gente vê falar tão bem, né, da dieta mediterrânea, porque ela foi se provando de geração após geração que é um tipo de dieta que leva as pessoas a terem uma vida longa e muito saudável. Então, ou seja, você vai ver que uma ciência de verdade, ela não entra em contradição com a palavra. E olha, será que é só coincidência que a dieta mediterrânea, ela está dentro ali daquele padrão, né, que Deus estabeleceu para nós? Ela não entra em contradição, entenderam? Quando a gente vai estudar, por exemplo, o povoado lá de Loma Linda, ali na Califórnia, os Hunzas, né, que são considerados os povos mais longevos da Terra, eles comem uma dieta exclusivamente de carne? Eles comem uma dieta exclusivamente só fruta e mais nada? Não, eles abrangem toda essa variedade e cada uma delas em equilíbrio. Nem excesso de um, nem falta de outro, ou seja, é uma variedade em equilíbrio. Isso sim, a gente pode falar assim, isso é ciência, porque de geração após geração prova que funciona. Então, olha a importância da gente ficar atento sobre isso, para a gente não virar fantoche na mão daqueles que às vezes defendem um argumento, ou porque eles estão querendo, né, se promover, chamar atenção, ou porque tem algum interesse econômico por trás, ou talvez é porque eles mesmos estão no engano, né, por não terem discernimento. E aí, claro, gente, é muito fácil, se você quer acreditar em alguma coisa, e aí você vem ver estudos que confirma aquilo que você já quer acreditar, a tendência é
ter aquilo como uma verdade absoluta e começar a descartar tudo aquilo que é diferente. E se a gente ficar ouvindo algo que não é seguro, que não é verdadeiro, mas a gente ficar ouvindo e não filtrar, chega uma hora que a gente começa a acreditar que aquilo é verdade. E quando a gente começa a acreditar que é verdade, a gente já foi, assim, ensinado a pensar daquele jeito, a ter um pensamento de tal forma que a gente começa também a descartar tudo que for diferente daquilo que a gente aprendeu como uma verdade. Por isso que é importante, em várias áreas da nossa vida, não só nessa área da alimentação, da saúde, sempre ter a curiosidade de questionar assim, o que a Bíblia ensina sobre isso, né? Então é o primeiro ponto que já ajuda a gente a filtrar muita coisa. O que a natureza revela sobre isso? Bom, eu tenho a ciência que fala que, eu como ser humano, eu tenho que tomar leite de vaca porque é a minha principal fonte de cálcio. Aí eu tenho uma outra ciência que fala, não, ele é um alimento muito inflamatório. Então tá, o que a natureza revela? Por que será que na natureza, dentro da categoria de mamíferos, cada espécie de mamíferos tem um leite diferente, uma composição diferente, porque aqueles filhotes têm peso diferente, têm um tempo de amamentar diferente, têm necessidade diferente. Será que a natureza por si só já não está querendo induzir a gente a enxergar com clareza aquilo que ela mostra? Por quê? Gente, eu sou amante da ciência. E por quê? E eu nunca separo ciência, das coisas de Deus, eu nunca separo ciência do que a Bíblia me traz como informação, porque ao contrário, a ciência faz com que eu me apaixone ainda mais pela palavra de Deus. Ela faz com que eu me sinto ainda mais segura, que eu dê mais beleza àquilo que a palavra fala, porque às vezes eu leio coisas na palavra, por exemplo, a gente vê lá em Gênesis, a gente vê lá em Levítico, Deus dando detalhes do tipo de alimentação, para quem quer comer carne, dando detalhes do tipo de carne que é mais segura para consumo humano, porque, claro, ele deve saber, já que ele é o Criador, ele deve saber o que é bom para nós. Mas, quando eu vou dentro da ciência, e aí eu estudo por que aquele tipo de carne é a mais segura, por que aquele tipo de alimento tem tanta riqueza ali dentro, como que funciona, como que vai alterar o nosso metabolismo, como que vai ser essa parte de absorção. Gente, eu fico maravilhada, sabe? Eu fico assim, Deus, como que tudo que o Senhor faz é muito lindo, é muito perfeito, é muito intencional. E aí eu começo a me apaixonar ainda mais. Quantas vezes eu já comi um alimento que eu achava assim meio sem graça, mas aí quando eu ia estudar sobre ele, toda a riqueza que ele tem, eu comia com outros olhos, eu comecei a mudar o meu conceito com aquele alimento, e isso foi mudando até o meu paladar, sabe? Como que a gente vai ficando assim apaixonada por aquilo, e eu falava, nossa Deus, eu tenho que aprender a gostar disso, porque isso é bom demais, eu não posso descartar isso da minha vida, porque o Senhor criou com um propósito específico, e aquele alimento, ele traz algo que eu preciso e que uma outra variedade não tem. Por isso que a nossa dieta, ela tem que ser variada, porque Deus não colocou tudo em um alimento só. Então ele é muito criativo, então cada alimento vai trazer um pouquinho do que eu quero, e isso não pode ser em excesso, Tudo que é bom, se você come em excesso, vai deixar de ser bom. A palavra temperança, a gente tem o costume de usar ela para aquilo que é ruim. Eu sei que isso faz mal, então eu vou comer com moderação. Eu sei que essa bebida me faz mal, eu vou beber com moderação. Não, gente, a moderação é para usar exatamente naquilo que é bom. Essa bebida que é boa, eu vou beber com moderação. Esse alimento aqui, ele é bom e ele é saudável, então eu vou comer com moderação. Porque senão a gente pode avançar e cair na glutonaria. Aquele alimento que é bom em excesso, ele pode te fazer mal, não é? A gente vê muito assim, isso é mais fácil a gente enxergar no meio das ervas,
né? Às vezes a gente ouve falar que um chá é bom para alguma coisa, aí a pessoa começa a tomar aquele chá todos os dias, várias vezes ao dia, por mais de uma semana, daí a pouco já tá com problema lá. Por quê? Algo que era para ser bom foi usado sem moderação. Então, vamos aprender a peneirar as coisas que a gente recebe. Porque como igreja, o que a gente mais tem que buscar, gente, é discernimento. Entendeu? Porque ela é a luzinha ali, ó, que vai acender para aquilo que você está recebendo. É uma luz vermelha, ou é uma luz verde, ou é uma luz amarela. Tipo assim, olha, fique atento, vamos buscar mais informação. Mas, gente, olha, não saia recebendo tudo com essa facilidade, porque aquilo está disfarçado de ciência. Porque senão você vai continuar sendo um alvo muito fácil, né, para ser enganado, para ser manipulado. E a gente tem que ter discernimento, principalmente nos dias de hoje, né? Nós temos que se preparar para aquilo que está por vir, manter o nosso corpo saudável, o nosso sistema imune de tal forma que possa nos proteger de qualquer vírus, bactéria patogênica que não tem como a gente fugir. Mas na hora que entrar no nosso corpo, aquilo tem que se dar mal, não pode encontrar um ambiente favorável para, né, proliferar e se multiplicar. Entenderam? Busquem informação que vem de uma fonte segura. Ore a esse respeito. Deus, eu ouvi tal e tal coisa. Senhor, me revela. Isso tem fundamento? Essa informação é segura? Porque, olha, não tem uma oração que Deus não responda. E se você começar a colocar isso como critério de informação para não ser enganado, ele vai, sim, trazer uma pessoa que vai trazer aquilo com clareza, com respaldo científico de verdade, entendeu? Vai trazer um livro, vai trazer um artigo que vai te dar aquela tranquilidade. Porque a ciência pura, ela não entra em contradição com a palavra. Entenderam? Então, isso eu queria estar compartilhando com vocês hoje. E eu tenho muito mais coisa no meu coração para estar compartilhando. E aí eu vou fazendo isso aos poucos para não ficar um vídeo, né, muito cansativo, muito longo. Mas é isso. Eu espero que tenha edificado e abençoado a vida de você, que é o meu irmão em Cristo. Amém?